Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Começa o debate. Presidente, o senhor também é jornalista, não é? Sim, eu sou jornalista há 40 anos, né? Há 40 anos. 40 anos. Tecnologia, né? Sim, fiz um programa de televisão também, né? Na Bandeirantes e no SBT, chama TV Informática, na década de 80, já são uns 30 anos, né? E hoje ainda possui lá em São Paulo, na TV aberta, um programa chamado Brasil em Movimento. Somos atuantes na área, né? O senhor Mas aqui aí. pelo Recife está fazendo o quê? Opa! Eu estive no ano passado aqui na campanha. Nosso partido, o PRTB, é um partido muito atuante. Tem aqui à frente o Edinásio Silva, o pastor Edinásio, nosso presidente. Temos aqui o coronel Zé Alves, que foi o nosso vice, inclusive. Você viu que eu prestigiei aqui, né? O Estado, proporcionando que a vice-presidência fosse do Estado aqui, né? E contatos políticos para refazermos a nossa base em função das futuras eleições, né? 2016 está aí mesmo. E temos que agora ultimar contatos junto a várias lideranças, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Inclusive hoje à noite teremos um evento aqui com filiação de 50 a 60 pessoas, né? Aqui no Mar Hotel, né? Estarão presentes aí várias lideranças sindicais. Eu creio que o PRTB vai ter muita musculatura nas próximas eleições aqui, no Recife, Jaboatão e o estado todo. O senhor bem ouviu a chamada, nós usamos um pouco daquele entrevero entre o senhor e Luciana Genro. Nessa coisa do Brasil politicamente correto que tem hoje, que problemas o senhor teve a partir dessa declaração? Andaram falando em lhe processar, em lhe prender. Isso acabou com a eleição ou o senhor continuou sendo perseguido? Não, veja bem, eu acho que nós temos no Brasil hoje uma inversão de valores, né? Em todos os sentidos, né? A sociedade passa por um momento de desassossego. O mal está superando o bem. Então eu me postei como se fosse até um próprio eleitor, ou na carne do eleitor. Dizia eu, diante de uma questão daquela, que eu acho que foi de aspecto moral, o tempo todo eu vinha tratando de questões macrosociais, macroeconômicas, né? E parece que as pessoas não dão muita importância. Eu dizia, olha, vem cá, Dilma, o orçamento nacional de 2 trilhões e 400 está todo comprometido, e ninguém dava atenção. Agora, veio uma questão daquela, foi um chamado um ponto fora da curva, e virou questão nacional. Não resta dúvida que foi um incidente. Mas eu acho que a sociedade compreendeu muito bem que eu defendi a maioria do povo brasileiro naquela questão, né, onde fui citado como homofóbico, e jamais fui ou sou. Mas também não poderia eu, né, me intimidar diante daquela pergunta. Eu coloquei a posição de um pai, né, de um avô, do homem que constitui família, né? Sou casado há 40 anos, né? E eu tenho certeza absoluta que a grande massa da população brasileira compreendeu minha postura, que é do casal normal, do pai que quer ter um filho, formá-lo, né? Quer ter sua prole. Então, os que se viram prejudicados, eu acho que não houve prejuízo. Eu acho que a Luciana potencializou algo contra mim. Agora, o feitiço virou contra o feiticeiro, sabe? Porque eu ando na rua agora, todo o povo não apenas reconhece, como vem, né? Tirar fotografia comigo. Fidelis, estou com você, você falou correto. Eu não ofendi ninguém, apenas coloquei a postura, né, da maioria do povo brasileiro. Mas o senhor permanece respondendo processo? Sim, são alguns processos, a maioria deles já caíram praticamente por decadência, né? Mesmo porque queriam que eu saísse fora do ar. Outros processos por multas. Multas de quê? O que eu fiz? Mas esses movimentos, você sabe, gaysistas, né, são movimentos que são bem articulados, são movimentos financiados, inclusive, por ONGs internacionais, mas a maioria do povo brasileiro está exatamente, comprou a noção e a ideia de que nós temos que defender o que está previsto na Constituição brasileira, que é exatamente a livre expressão, né, e a normalidade das instituições onde a família constituída é considerada o homem, a mulher e os filhos. Presidente, o senhor tem Franco aqui, tem Jamido aí e a conversa continua. Presidente, se fosse hoje, o senhor mudaria alguma declaração, algum termo que o senhor usou naquela declaração ou não? Usaria as mesmas palavras que o senhor usou naquela época? Não tem por que mudar. Por quê? A minha postura continua a mesma e sempre foi. Antes ou depois daquela questão. Agora, a Luciana Genro deveria mudar, porque ela está no 4º casamento, né?
visitou Cuba, Venezuela e a Rússia, e o Brasil não está querendo nada dessas relações internacionais com o país comunista, que é exatamente a normalidade democrática. Quanto também ao senhor Eduardo Jorge, que veio com o negócio da maconha, a mesma coisa. Ele faz apologia à maconha. Ele deveria ser processado. Aliás, o AB deveria, em vez de me processar, como fica lá em Brasília, processar quem faz apologia da maconha, o aborto, que é um assassinato das crianças. Eles deveriam. Então, você vê bem, a tentativa de inversão de valores, nos escorar, essa palavra usada na época foi exatamente, nos escorar significa nos intimidar. E a mim não intimidarão jamais. Eles saibam bem disso. Como ficou a relação entre o senhor e eles? Porque vocês se encontraram depois em diversos debates. Não mais. Não foi aquele, foi o último, né? Foi o último. Aliás, perdão, houve o da Record, né? E depois veio o da Globo. Ela tentou uma vez mais vir, porque antes eu respondia uma questão, aliás, a mesma questão, mas ela veio uma vez mais preparada, né, para potencializar o tema, né, na rede social. Sei. E ela fez isso, virótico, né? No dia seguinte ao tema, né? Já tinha mais de 200 mil pessoas em cima e tal. Agora, depois, em 2 dias, inverteu-se tudo. Tinha 400 mil pessoas a meu favor. Então, eu tenho a impressão que ela tentou se aproveitar. Aliás, ela tinha, dizem, né, um desafio, que era ter mais votos que o Plínio. Deveriam passar pelo pessoal, né? Então, ela, no afã disso aí, tentou se aproveitar de um momento. Agora, eu tenho a impressão que, como todo, o país saiu ganhando. Pelo debate, pela questão colocada e a postura que eu imprimi, né, neste debate, que é a postura da maioria do povo brasileiro. Depois daquele ato, teve a eleição, né, a campanha foi muito virulenta. Que avaliação o senhor faz hoje do governo Dilma, né? Tem aí escândalo da Petrobras, apagão. Lhe surpreendeu ou o senhor já esperava que fosse difícil esse ano? Não, eu já esperava. Sabe por quê? Esse governo, para mim, está no princípio do fim. Não vai realmente superar os problemas que temos hoje, especialmente na economia. É um governo que está devendo muito, né? Já dizia eu durante a campanha que o governo Dilma devia 2 trilhões e 100 bilhões de um orçamento de 2.400. Quer dizer, um governo perdulário, que gasta demais, gasta mal, só fica fazendo obras que não termina. E, lamentavelmente, através do Bolsa Família, né, conseguiu uma votação expressiva de 25 milhões. Quer dizer, ela já começou com 25 milhões de votos de cara, né? Eu, ao contrário, estava sempre dizendo, em vez do Bolsa Família, nós implementamos o chamado salário família integral. Damos às pessoas o direito delas ganhar um salário e, em troca disso, darão um trabalho, com a obrigação de trabalhar. Isso é sério. Isso é sério. E a sociedade, infelizmente, não discutiu, não teve tempo. Por quê? Você tem 45 segundos para falar no tempo de televisão normal, ou seja, dia a dia. Ela tinha 10 minutos. E eu ia para o debate, o tempo era igual. Porém, a imprensa toda polarizou com os 3 principais candidatos. Então, resulta em que os menores candidatos, que até têm boas ideias e conceitos, né, não iam, digamos, à frente, porque também a pesquisa segura a gente lá embaixo, pesquisas deformadas. Quer dizer, é um processo democrático todo mal feito. Inclusive as urnas eletrônicas. É um tema aqui que eu tenho certeza que vocês vão tratar, mas vamos antecipar. São urnas fraudáveis. Está agora um processo agora do PSDB lá no TSE, né, buscando descortinar esse mistério do porquê que o TSE, ele tem as urnas, que ele é dono, ele próprio audita as urnas e julga quando você requer alguma coisa. Eu, por exemplo, requeri em dezembro, né, a inspeção nas urnas. Me negaram. Deram o PSDB, por quê? Qual a diferença? Sabe o que eles falaram? Porque você não disputou o segundo turno. Mas o processo democrático para ter o segundo turno, teve o primeiro turno. E o meu partido participou. E agora, em fevereiro, reabrindo dia 2, dia 3, eu estou entrando de novo com um pedido de reconsideração. Não vou deixar trégua nisso, não. O senhor acha que a eleição deve voltar para a cédula de papel ou deveria Não, ela pode ser aperfeiçoada, porém o software, ou seja, a matriz, os partidos têm que ter acesso. Eles não dão acesso. Mentem quando dizem que dão. Falar porque o AB, os partidos, não temos acesso, não. O correto seria, temos uma urna, inclusive, impressos, votos impressos, e que cada partido político tivesse, ao final, no resultado, o BU impresso entregue em cada um. Para nós fazemos também os percentuais. Eles não nos entregam. Falar, tem acesso. Não tem. Eles imprimem 3 vias. Uma para a imprensa, uma que fica no local e uma entrega aos partidos. Então, se você chegar lá,
o PSDB pegar, o PMN pegar, o outro não pega. Então eu não posso ter um resultado aferível. Então é uma falácia, essas urnas são superadas, e digo mais, eu até falei em algumas rádios lá de São Paulo, eu não entendo por que o Brasil foi buscar tecnologia com Venezuela e Cuba no software. Trouxeram Smartmatic para cá, uma empresa suspeita, inclusive, em várias eleições no mundo, e isso não é concebível. Eu acho que foi a última eleição com esse processo vigente. Não podemos tê-la mais, porque não é confiável. Eu acho, por exemplo, que eu tive 5 milhões de votos, e não apenas 15 mil votos, aliás, 500 mil votos. Tenho segurança, aliás. Os votos são desviados. E digo, afirmo e tenho porquê. E ouso dizer, me processem. Aí que eu quero ver. Ele não tem coragem de processar. Aliás, o tempo todo tentam perseguir o meu partido lá no TSE, desaprovando contas minhas. E a todo momento eu tenho lá problemas para discutir e eles não tiram porque não vão tirar o que o partido tem direito sagrado, que é o fundo partidário miserável, inclusive, de 0,5% do fundo partidário, que é distribuído em todos os partidos pequenos. Presidente, essa questão de mobilidade que o Brasil fala tanto, esse era um tema seu há muito tempo. Sim, né? há muitos anos eu discuto essa questão de mobilidade, através do trem, do aerotrem, né, do monotrilho, já estão se fazendo lá em São Paulo 2, do trem bala Rio-São Paulo, que eu queria fazer já no tempo do Lula, interligando Belo Horizonte, depois Brasília ao Nordeste, é fundamental. O país hoje marcha, né, sob pneus. Isso é um crime, petróleo caríssimo, né? Nós tínhamos que ter uma malha ferroviária, como no passado tivemos. Nós chegamos a ter, até o tempo do Fernando Henrique, 40 mil quilômetros de estrada de ferro. E nós carregávamos, até essa época, né, por volta de 98, 100 milhões de pessoas por ano sob trilhos. Nós voltamos para trás. Quer dizer, lá em Juiz de Fora, que é a central da Rede Ferroviária Federal, né, lá tem lá o grande pátio. Gente, estão apodrecendo mais de 1.000 máquinas. E vagões, mais de 3, 4 mil vagões. É um crime que fizeram no modal, quer dizer, mudando o modo, né, de transporte, não apenas público, como transporte ferroviário. E nos ressentiu disso que hoje o quilômetro custa muito mais caro do que antigamente. Bastava que pegássemos as vias existentes e remodelassem, e não fazer novas estradas. Me diga uma coisa, os governos não conseguem fazer nem nas capitais? Como é que vai fazer interestadual, voltar a isso tudo? Não, porque essas malhas ainda existem, né? Elas existem. As faixas de domínio são do Estado. Elas apenas foram privatizadas para uso, por exemplo, da Vale do Rio Doce, uso das redes ferroviárias privatizadas, como a LL. Elas continuam existindo, só que não estão sendo usadas. Aliás, o Bernardo Figueiredo, que é um técnico muito abalizado, meu amigo, inclusive, né, lá da NTT, aliás, demissionário no ano passado, porque não suportou as pressões da área ferroviária, da área rodoviária, tinha um projeto muito inteligente, muito bom, que é retomar todas as concessões que não estão sendo usadas e refazer, né, novas PPPs, né, para que empresas pudessem, inclusive internacionais, virem explorar. É correto? Se está lá, digamos, sendo ocupado muitas vezes uma estrada de ferro, né, aí vem pessoas que começam a construir, tirar dormentes. Elas existem ainda. Os 40 mil quilômetros de estradas é equivalente ao que a Argentina tem hoje. São 38 mil quilômetros. Sou estudioso nessa matéria. Os Estados Unidos, que é um país também continental, não passa disso. Tem 45, 50. Agora, muito bem feitinhas, corretinhas, né? A Alemanha tem 500 mil quilômetros. Uma coisa louca. Aliás, o sistema magnético que eu queria trazer para o Brasil, eu ofereci no ano passado, ano retrasado, 2011, aliás. A própria Dilma, presidente, diz numa reunião do Conselho que eu participei. Presidente, a Alemanha oferece ao Brasil, por 3 bilhões, a tecnologia completa da Siemens ThyssenKrupp, da Transrapid. E o Brasil pode fazer uma licitação em cima da tecnologia existente. Por que não comprar? Tem que fazer licitação, transparência. Ninguém está dizendo que não tem que ser. Então eu saí também do governo em 9 de setembro de 2011, não mais participei da reunião do Conselho, que eu participei inclusive no tempo do Lula, né? Porque as ideias não apenas não eram aceitas, como nem discutidas. Ela uma vez, aliás, calou-me numa das reuniões, quando eu falei que a taxa Selic estava subindo e que não se controla preço de tomate, preço de verdura com juro alto. Aí o Palocci chamou esse cara inconveniente. Renato Rebelo, presidente do PCdoB, inclusive o Partido Comunista, foi a meu favor. Falei, realmente o povo está pagando caro demais, porque a taxa referencial, gente, que eu sei que o povo muitas vezes não entende, é a taxa básica, né, que o governo paga ao lançar papéis. A partir desse patamar, é que os juros são colocados. Então, hoje, por exemplo, estamos com 12,5%, né, o juro da taxa Selic.
Isso agora. Imagina só, subiu 1% de dezembro até agora. O Joaquim Levy, meu homônimo, né, que hoje está ocupando a pasta da Fazenda, está fazendo economia, um arroxo salarial terrível. Né? Está fazendo um arroxo no tocante a novos impostos, para economizar 500 milhões, ou seja, 20 bilhões de reais. Só com 1% da taxa Selic subindo, já que o Brasil deve 2 trilhões, 1% quanto que é? Os mesmos 20. Quer dizer, ele está drenando para banco, tirando do povo e julgando para banco. Isso é um crime. Crime lesa pátria. Eu, presidente da República, jamais deixaria. Eu colocaria no lugar, né, do ministro da Fazenda, eu colocaria, sabe o quê? Um industrial. Porque lá ele sabe o que é pagar impostos, gera empregos, e colocaria no lugar, não é, do industrial um banqueiro, para saber as agruras do que é produzir, saber o que é pagar imposto, porque é muito cômodo para o banqueiro só cobrar juro. E vem querer resolver o problema do Brasil, vai levar o Brasil para uma recessão terrível, vai quebrar, esse país já está quebrado, porque se nós temos hoje, não é, uma população que cresce na faixa de 1,5%, crescimento vegetativo, são novas pessoas que nascem, nós tínhamos que crescer no mínimo 1,5%. Agora, se você cresce 0, você tem 1,5% de déficit. Isso não é postado pela mídia, inclusive seria bom vocês são jornalistas investigativos e que discutem com o povo essa questão. Nascem no Brasil 3 milhões de pessoas, são 200 milhões de habitantes. O nosso crescimento é 1,4% hoje, reduziu, era 2% no passado. Quer dizer, cresce por ano 3 milhões de bocas que nós temos que dar. Saúde, educação, não é? Dá a eles víveres, dá condição de vida, transporte, nascem 3 milhões de pessoas. E esse pessoal cresce para 0. Ah, brincadeira. Deixa eu entrar uma propagandazinha, a gente retoma já. Rádio Jornal. Pernambuco ao vivo. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Tem Paulo da Muribeca, pede que o senhor explique melhor o projeto do Aerotrem. Tem Luiz da Encruzilhada, diz que o povo católico cristão está ao lado da posição que o senhor tomou em defesa da família. Ariston de Marcos Freire quer saber se Levy é a favor da reforma política e qual o principal ponto de mudança que o senhor defende. Pedro de Brito, de Águas Compridas, o que é que o senhor pensa sobre a relação, a regulação da mídia que o PT vai querer fazer? Joel de Torrões, o senhor concorda? Não, ele diz que concorda que houve fraude nas urnas, porque o segundo turno teria que ser Dilma e Marina. Leonardo da Boa Vista quer saber de Levy, de que ele vive, o que é que ele faz, as viagens pelo país, quem é que paga. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, deixa eu depois ver se o senhor entra numa coisa dessa aqui. Essas denúncias que estão sendo feitas contra o PT, aí vem a história de que é um terceiro turno, quando o PSDB faz essa acusação. Até agora nós não lhe perguntamos, e o senhor é um homem informado, porque o senhor está lá por dentro dessas coisas todas. O PT rouba mesmo? Ou isso é coisa de política, é um acusando o outro? Você poderia provar que o PT rouba? Geraldo, eu sou fundador e presidente de uma legenda há 21 anos. Né? Fundei. O PRTB é um filho meu. Né? Venho lutando há anos e anos com o partido, elegendo pessoas, né? Vereadores, prefeitos, deputados federais, deputados estaduais. Já fiz um cálculo recentemente, oportunizei a mais de 20 ou 30 mil pessoas a disputarem mandatos pelo PRTB. Eu sei, mais do que ninguém, como é difícil você oportunizar as pessoas sem respaldo financeiro, porque o empresário só aplica verba em quem vai ganhar e na máquina, para começar. Número 2, a lei partidária, ela não permite a isonomia entre as legendas. Ela foi feita para aqueles que já detêm o poder permaneçam nesse mesmo poder. Então, por exemplo, se o PT tinha recentemente 70 deputados federais e perdeu 11, nas 89, perdeu 11. O PMDB perdeu um pouco também. Claro que perde um pouco de densidade. Então, o fundo partidário, que era de 55 milhões de reais,
vai reduzir isso para 48. Mas eu te pergunto, e eu, nosso partido que elegeu 2, tem hoje R$1.200.000, quer dizer, praticamente R$100 mil por mês, né? Como um deputado estadual ou federal, basicamente é o que o gabinete tem de recursos. Aliás, queria até responder esse cidadão que perguntou do que eu vivo de pagar para fazer partido, ou seja, para sobreviver com o partido, meu amigo. Além de profissional que sou, tem empresas internacionais, né, de consultoria, sou um consultor, né, na área de mobilidade urbana e reconhecidamente um homem que trabalha e que vive há 40 anos dos seus próprios bens, não vive de partido. Então, voltando cá. Então, a sua consultoria, Zé Disseu também tem uma consultoria? Não, mas a minha consultoria, eu não faço palestras, eu faço business, negócios. Eu sei. Né? Mas por exemplo, na Alemanha. Zé Disseu também não faz? Zé Disseu é papo. Zé Disseu é tráfico de influência. Levi Fidelis não. Eu compro e vendo e pago meus impostos. Eu sou um pequeno empresário, então não vivo de partido. Agora, estou pontualmente em todas as eleições porque eu fundei o partido. Eu poderia hoje estar até no mandato de deputado federal, comodamente. Mas como sinalizador de um partido, eu sou o fundador, eu disputo sempre no debate democrático as eleições majoritárias. Por isso que também eu tive um entrevero, você é jornalista, eu também o sou, com o Kennedy Alencar, que veio dizer, né, que a gente elegente de alugar. Aluguel de quê? O que eu alugo se eu estou disputando? Desculpe, ele foi usado, por quê? Por algum daqueles partidos que queriam me constranger. Então, realmente, comigo é ponto no ponto. Deu lá, levou cá. Em 2018, o senhor sai candidato a presidente? Sai, já sou candidato. E dito, inclusive, na eleição. Gente, pode não ser agora, mas voltarei em 2018. Se Deus me der vida e força e a população, né, me apoiar, eu tenho certeza. Se for apenas 500 mil votos agora, e para mim foram muito mais, porque essas urnas são fraudáveis, está provado que são fraudáveis. Sim, porque todo mundo sabe que estão usando um software cubano-venezuelano. Por que o governo até hoje, aliás, o governo não, o TSE diz que não, pagaram 136 milhões para um software internacional. Para quê? Por quê? Então você viu que o Aécio estava lá ganhando, às 7h30 da noite, com 88% das urnas já contabilizadas, aquela virada feita lá. Então, realmente, é sintomático, né? Eu estou acusando mesmo, e prove ao contrário. Me processem. Roberto Jefferson continua dizendo que para sobreviver os partidos fazem caixa 2. E diz que todos fazem caixa 2. Não fazem. No meu partido não faz mesmo porque nem tem dinheiro para fazer. Se o dele fez, é por isso que ele está preso. Agora, a maioria dos partidos, os grandes, deveriam ser cassados seus respectivos registros. Aliás, eu lidero um movimento nacional com 10 partidos, dos quais ficamos apenas 6 agora, que teríamos 24 deputados, tá? Eu propus uma das reuniões no ano passado e a maioria não quis, ficaram com medo. Sabe o que eu propus? Aliás, eu vou ter que fazer sozinho, né? É pedir a cassação de registro do PT, do PP, do PMDB e todos os partidos que estão envolvidos nesse processo do Petrolão. Por quê? Está caracterizado ali, inclusive denunciado. Então os partidos, o TSE deveria primeiramente ter a vergonha de imediatamente suspender o fundo partidário desses caras. Aí eu queria ver eles sobreviverem. Porque só sobrevive da teta do governo. Partido pequeno, gente, a gente banca. A gente tem que bancar os hotéis, as viagens, tudo. Tira do bolso do próprio militante, não tem recursos. E ninguém dá recursos, é uma falácia. Pergunta se algum pequeno partido está envolvido no Petrolão ou no Mensalão. Só tem grandão. Foi o uso, sim, da máquina que quis pagar através dos empresários. Tanto assim que a tese empresarial está muito boa agora, gostei. Os empresários contrataram bons advogados e disseram o seguinte: olha, nós somos vítimas, nós somos achacados, nós demos dinheiro porque a máquina queria dinheiro para a reeleição da máquina, ou seja, dos próprios partidos. Então, essa é a tese que vai para o Supremo Tribunal, com certeza. Não é cômodo dizer isso agora, não? Na verdade, eles também usaram, né? Não, eu sei. Não, isso é desculpa e, ao mesmo tempo, foi tudo entre eles. Agora, no tempo do Márcio Tomás Basso, vivo, ele espertalhão que era, salvou os caras do Mensalão com o negócio de caixa 2. Senão seriam 40 anos igual o Marco Valério. Mas já pagou o preço dele, né? Pagou. Deus o tem, o diabo carregou. Anselmo Góes disse ontem na coluna dele, do Globo, do Jornal do Comércio aqui, que tinha os empresários falavam para ele que eram obrigados a pegar a consultoria de Zé Disseu para que Zé Disseu não atrapalhasse a vida deles nos serviços que eles poderiam prestar ao governo. Quer dizer, eu vi.
O senhor viu, né? Vi essa declaração. Faz sentido aquilo? Faz sentido, vou te falar um caso aqui, concreto. Você se lembra da Varig, a toda poderosa Varig? O Zé Dirceu atazanou tanta vida botando gente lá na ANAC, né, multando de aba 4, que a Varig foi lá para baixo. E a TAM subiu, porque era amigo da TAM. Tá aí. E prove o contrário. Diz, tá lá a Denise Abreu, que da ANAC, e fala isso. Ela fala, tá sendo processado porque o avião caiu e não fizeram aquele groove, né, que é o negócio lá da pista. Então tem muitos indícios. Como é que o cara... O que é que ele vendia? Eu te pergunto, o que é que ele vendia de tão importante para ganhar 1.700.000 ali, 4 ali, tá. Então os empresários, claro que querem sair da cadeia, estão agora, né, arrotando tudo, porque querem sair, né, através dessa tal premiação, como é que é? Delação premiada. Né? O senhor acha que vai ter as consequências vai que ter, se espera? Vai ter. E a partir de fevereiro agora, o Ministério Público denunciará os parlamentares. Até agora só foram os empresários. Aí vai ter o lado corrupto e o corruptor. O corrupto e o corruptor, os dois. Então nós vamos ter uma lavagem geral no Brasil. Felizmente nós temos um Moro, né, um juiz Moro lá de Paraná, que fez correto. Ou seja, primeiro está vendo a nível empresarial e não envolveu políticos. Se envolvesse, o processo ia para o Supremo. E o Supremo todo hoje é PT. O senhor acha que deve envolver quantos políticos? Olha, a denúncia inicial era 59, né? 59. Mas o senhor acha que o Supremo se partidariza? Ah, hoje está, todo mundo sabe, está tudo conivente. Lamentavelmente, 6 de 11 de 11 ali são indicados pelo atual governo e, inclusive, alguns deles, trabalharam até no próprio governo petista, que é o caso do Toffler. Precisa dizer mais? Joaquim Barbosa saiu de lá porque não aguentou. Presidente, de 0 a 10, qual seria a chance do senhor contribuir com o governo Dilma caso ela chamasse o senhor? Ou o senhor não contribuiria? Não iria e não vou. Não é a minha. Não estou contra esse governo, porque não merece realmente a minha contribuição. Lá atrás, eu pensava, eu entendia que era um governo sério. Pensava e entendia que estão tirando o PSDB, que era um governo muito elitista, muito focado em bancos e questões internacionais, em detrimento do meu país. Então eu fui na boa-fé lesado também, como foi o Zé Alencar. Zé Alencar foi de bobão naquela lá. Quer dizer, ele deu aval, né, para a sociedade. Olha, ele levou, né, a mais 20%, 30% de pessoas a pensar que era um governo sério. E eu acho que foi uma decepção. Agora, grande culpa tem esses partidos intermediários, como PP, Partido Progressista do Maluf, que busca blindar no PT. PMDB, maior partido do Brasil, está dentro do conluio, não é? Todos esses partidos. E não vão caçar o meu registro, não. Ó, tá vendo aí, meus amigos? Estão me ouvindo bem? Não caça, porque eu caço de vocês. Eu vou pedir a cassação. Vocês têm culpa no cartório. Não tem preso com ninguém. O presidente Kassab já está criando outro partido. Péssimo. Esse jabuticaba, eu os conheço. Esse cara, um serviçal. Serviçal, moleque. Da pior espécie possível. Eu ainda no governo inicial, né? Aliás, final do governo, ele estava criando o PSD. Fraudado. Fraudável e fraudado. Com assinaturas fraudadas. Eu fui ao governo, levei para eles o CNPJ que ele estava usando de um outro partido. Ninguém não apenas não deu atenção, como chamaram o Kassab e falou, escuta, você está nas nossas mãos, ô cara. Passaram a ter o Kassab na mão. Aí agora estão estimulando o canalha, de novo, ministro, me processa, Kassab, me processa, estou falando do ar aqui. Me processa. Tenho o maior prazer em responder, estou doido para pegar esse cara. Porque ele pegou 2 deputados meus, do meu partido, eleitos pela minha legenda. Então ele e o Valdemar Costa Neto estão criando 2 partidos paralelos para fazerem fusão, para tirarem deputados por essa janela lamentavelmente constituída pelo Supremo Tribunal, né? Abrir essa janela de, você fazer fusão, incorporação, ser um novo partido. E então você pega o respaldo do passado, desses parlamentares, e leva o voto dele, leva o tempo de televisão. Isso é criminoso. Já tínhamos uma legislação correta, onde nós tínhamos a fidelidade partidária já instituída, correta, nós poderíamos punir, porque o parlamentar é um funcionário do partido. O mandato dele é do partido. Agora não abrir essa brecha, aí virou o quê? Virou uma fusaca. Lamentavelmente, o TSE tem culpa, o Supremo Tribunal tem culpa, sim. E a casa, ou seja, maior, né, que é a Câmara e o Senado, deverão corrigir isso, porque agora estão sentindo na pele. O PMDB está com maior medo. Porque o Kassab criando o partido dele, vão lá pegar 8, 10, 15 dele lá, né? O PMDB então vai ficar pequeno, vai ficar nanico. Eu quero saber como é que dói na pele. Mas eu avisei.
No ano passado, eu avisei o Raup, presidente do partido deles, no exercício do cargo, que isso iria acontecer. Aliás, me chamaram para fazer fusão, você não sabe, hein? Me chamaram em janeiro do ano passado. Vamos fazer fusão, porque você é um partido pequeno, mas você é um homem de estirpe, homem honesto, correto, gabaritado, e ninguém vai desconfiar que é uma fusão armada, para nós pegarmos deputado dos outros. Eu falei, não, porque eu não criei partido para mim, para o meu país. Eu defendo a democracia e é para oportunizar as pessoas. Então, meu partido é pequeno, mas é digno. Deixa eu entrar uma propaganda, a gente volta. Rádio Jornal. Pernambuco ao vivo. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Pelo computador aqui tem Jacques Almeida do Barro dizendo que está gostando do programa. Boa segunda-feira para todos. Antônio Salles de Água Fria, mandando um abraço também para o senhor lá de Água Fria. Tem Francisco Santana, votei no Levi após o acirramento do debate, pois ele falou bem alto algumas coisas que as pessoas dizem baixinho em casa. A sociedade está acuada. Parabéns, Levi, por defender a sociedade e os bons costumes. Aqui pelo telefone vem Elias Gomes de Rio Doce, pede que o senhor fale sobre o escândalo da Petrobras, o que o senhor faria. Lenira Sobral de Boa Viagem, as últimas medidas anunciadas por Dilma, de quais o senhor discorda. Luiz Gustavo da Mostardinha, o que é que acha de empresários financiando campanha? Aliás, uma referência específica a essa denúncia que sai agora da Itaipava, né, que teria tirado 800 milhões. Teria recebido vantagem do BNB, mudando as garantias. 800 milhões e na semana seguinte doado 17 milhões da campanha de Dilma. É uma denúncia da época dessa semana. E Natália, aqui de Olinda, diz: se o senhor tivesse um filho gay, o que faria? Negaria ao filho o direito que já foi conquistado dele casar com uma pessoa do mesmo sexo? Bom, vamos começar pelo princípio ou pelo final? Um filho gay? Não, primeiro que, graças a Deus, Deus me deu a felicidade, a satisfação de não tê-lo. Não tem. São filhos que eu, inclusive tenho 3 netos. Tenho 3 netos, né? O senhor ainda tem idade para fazer menino, não tem? Teria, mas eu sou casado há 40 anos, né? 40 anos de casado com a mesma mulher. Com mais 2 de convivência, são 42, né? Então, veja bem, eu coloco o seguinte: isso aí, como disse, foi um ponto fora da curva, foi um fato inusitado, né, na campanha. Agora, minha postura sempre foi a mesma, né? Eu fui criado, né, e crio meus filhos, meus netos, dentro de uma postura de normalidade institucional, porque está garantindo a Constituição Federal, né, a família é constituída de homem, mulher e filho. Agora, se o Supremo Tribunal, aliás, não está nem na lei, né? O Supremo Tribunal colocou lá, reconhecendo essa questão de homoafetividade, ele fez. E eu, se fosse presidente, respondendo ao rapaz, teria que obedecê-la. Mas não significa incentivar, não significa fazer apologia de. Eu gostaria muito, né, por ser cristão acima de tudo, de que isso não ocorresse em meu país. Porque você sabe muito bem, né, que isso aí incutiram lá nos países envolvidos, Estados Unidos, Inglaterra e tal, pagos, né, para colocar como direitos humanos. Mas foram grupos financeiros que fizeram isso e pagam até hoje. Inclusive a turminha que foi lá em frente da minha casa e do partido fazer a ruaça, em 15 minutinhos fizeram o que tinham que fazer e foram embora. Viu lá aqueles painéis e acabou. Por quê? São pagos, são profissionais, porque até o homossexual tem um comportamento discreto. A ele é dado uma coisa que está na Constituição Federal, que é a intimidade inviolável, gente. Nós não discutimos essas questões. A inviolabilidade do lar e da intimidade pessoal está garantida, então que fique ele com a sua descrição. Agora, por que exacerbar isso? Por que julgar na rua? Por que afrontar a moral e bons costumes? Por que afrontar a família constituída? É isso que nós, no bom sentido, brigamos. Afronta. O que é que o senhor acha do MST? Esse movimento de patrulhamento, né, que fazem no Brasil, que aliás o Jaua, que é ministro lá do Venezuela, teve aqui para ensinar a guerrilha,
está sendo preparado para caso aí esse governo petista perca, comece a fazer uma horda de invasões no Brasil, que é muito perigoso. Aliás, um dia Deus estava no aeroporto de Brasília e vi lá chegar aqueles médicos cubanos, mas que uns caras que são fortões, né? Como é que chama? Cabelinho curtinho, parecia muito mais soldado. Eu quero saber que agulha que esse cara sabe colocar no camarada. Não vão fazer, a gente sabe apertar gatilho de metranca. Nós estamos hoje com um país à beira de uma guerra civil, porque estão entrando lá pelo Acre, já entraram mais de 30 mil senegaleses, haitianos, tá certo? Estão entrando por lá e mandando para São Paulo. Daqui a pouquinho os caras vão exigir o quê? Moradia, Bolsa Família que já estão dando, e começam a fazer arruaça. Então, se o PT vê, né, e observar que vai perder, ele pode começar a estimular esses grupos, né, a fazer uma guerra civil no Brasil, que é um receio que eu tenho pessoal, inclusive, eu tenho divulgado e falado de maneira exacerbada até. Então temos que tomar muita cautela, que a dona Dilma está passando um momento difícil, mas ela tem tempo para ir lá na Bolívia, ver a posse lá do índiozinho, lá o cocaleiro, tem tempo, para participar do Fórum de São Paulo, que é um movimento internacional urdido pelo Lula, feito pelo Lula e pelo Fidel Castro, né, com o Chaves, para unir a América Latina, vamos chamar na Pátria Grande, não sei se você sabe, mas a partir de 2016 nós vamos mudar as placas de todos os carros brasileiros, que vão ter uma placa só para a América Latina inteira. Daqui a pouco ele vai querer que o espanhol seja a língua brasileira e vice-versa, a portuguesa lá. Em vez de a gente estar, focado o quê? Nos Estados Unidos, como exemplo, na Alemanha, o país de ouvido, na França, na Itália, nós estamos aqui com um país ainda financiando esse país. O Brasil fez o metrô de Caracas, na Venezuela, fez o Porto de Mariel e não faz o nosso porto, que aliás passei em frente aqui agora. Tá sucateado, tá ruim. O de São Paulo também. Tem dinheiro para países do mundo lá fora, e não tem para nós. Em cima do que o senhor disse aí, o Jamildo já ia lhe perguntar sobre a possibilidade de do impeachment de Dilma. Se isso acontecesse, com esse aparelhamento todo que o senhor diz reconhecer no país, nós não entraríamos numa guerra aqui dentro? Eu lamento muito dizer que hoje nós estamos preparando um caminho para movimentos institucionais à esquerda que podem exacerbar no recrudescimento da direita. Isso já ocorre. Se você olhar na rede social hoje, 90% de revolta do povo contra a roubalheira do Petrolão, do Mensalão. E o Supremo Tribunal, não é? Lamentavelmente, não tem dado respostas à altura, não é, do que o povo exige e quer, que é o processo, e está soltando o pessoal do Mensalão todinho, Zé Disseu, Valdemar, todo está soltando, gente, não pode. Isso aí vira o quê? Fica uma vergonha. O povo então começa a perder, né, a credibilidade, né, nas instituições. Aí vem depois essa questão do Petrolão logo a seguir. Aí se denota que as empresas financiavam, não é, as campanhas políticas via corrupção. Aí as pessoas de novo falam, então não vale votar, não valeu a pena votar. A Dilma está quietinha, tem quase 30 dias, não fala nada, e manda o Joaquim Levy, né, dar o remédio amargo para o povo, que são essas medidas já tomadas, que inclusive vão piorar, hein? Que talvez queiram voltar com o CPMF, que é tirar dinheiro direto da tua conta, do seu movimento financeiro. Já vê o CID, não é? Tirar o dinheiro do trabalhador em 8 bilhões, vão subir, já subiram o PIS, COFINS, então são só medidas amargas que virão para o povo brasileiro. Eu pergunto, será que nós vamos suportar, por um lado, um governo perdulário, mesmo o governo cobrando demais? Então aí vem a resposta para o nosso querido jornalista. Estive recentemente no exterior, mais precisamente nos Estados Unidos, em Washington, Chicago, várias cidades inclusive, e conversando com brasileiros que lá vivem. O espírito deles é o seguinte, que o americano se viu lesado. Fundos de pensão aplicaram na Petrobras. A Petrobras valia 400 bilhões, está valendo 100. E o americano já ingressou com ações coletivas, inclusive cidades inteiras, contra a Petrobras. O que vai acontecer? E é rápido, em 2 meses, no máximo, até março. Eles vão confiscar os ativos brasileiros lá fora. Para começar, a nossa reserva de 374 bilhões de dólares, 90% são aplicados no Tesouro americano. O que faz os Estados Unidos? Então, vai ser conspurcado, obrigado a justiça americana a reter ativos brasileiros. Resultado,
crime de responsabilidade está caracterizado para Dilma. Aí eu quero ver se o Supremo não aceita um eventual pedido de impeachment e o Congresso também, ou vice-versa. Presidente, a gente falou aqui de 2018, mas o senhor vai ser candidato em 2016, nas eleições municipais? Sim, é a previsão. Veja bem, o PRTB, nós sempre disputamos eleições majoritárias. E eu, como fundador e presidente do partido, tenho que me imolar, ir na frente, como diz o outro. É natural que eu seja candidato mais uma vez em São Paulo, não é? Como também em 18. Até quando, naturalmente, o partido assim o desejar e o conjunto, né, do nosso diretório, e eu sempre sou um candidato colocado à disposição, porque não disputa espaços internos, sim disputa espaço do partido fora. Então é natural que a minha postura lá, que já conheço São Paulo, moro há 30 anos, embora seja mineiro, né? Moro há 30 anos em São Paulo, conheço aquela cidade, palmo a palmo, mão a mão, as suas agruras, seus problemas, suas ruas, seus problemas sociais, mobilidade urbana, tudo isso aí eu discuto, mas com conhecimento de causa. Eu, claro, serei candidato. Tem a parada gay, não é problema não? É um problema sim, porque essa parada gay, que já é realizada há alguns anos e estimulada especialmente pelo PT, ela vem causando danos ao trânsito, danos, né, na questão de moralidade. Então nós vamos colocar essa questão sim. Vamos ver que se essa discussão entrar, eu naturalmente, por exemplo, nós temos lá a questão de tudo quanto é manifestação ser feita na Paulista, não é? Isso atravanca o trânsito, resolve tudo. Então nós temos lá um espaço muito bom, muito construído para isso, né? Que é o Sambódromo. Lá nós temos inclusive disputa de carros de Indianópolis e tudo. Eu acho que o local adequado é levarmos qualquer tipo de parada para lá, levarmos também manifestação política, levarmos para lá qualquer tipo de manifestação popular. Tem que ter um local adequado. Como na Rússia, por exemplo, lá tem a Praça Vermelha, local adequado, né? Mas São Paulo precisa de um local adequado. Então nós podemos até ampliar aquela região, aquela área, para todo tipo de manifestação. Não quero também discriminar. O senhor já foi colaborador qualquer tipo de manifestação. O senhor já foi colaborador do PT. O senhor hoje é homem de direita? Não, não é não. Sempre fui. Não é colaborador. Nós, numa circunstância de tomada de posição no passado, né? Como estávamos contra o PSDB, que também, mais uma vez, estava dando toda a trela, todo o apoio e suporte à questão de juros, nós somos contra. E encontrei no Lula alguém que pudesse responder aos anseios partidários, especialmente na mobilidade urbana. Mas logo a seguir verificamos que não é essa a intenção e saímos realmente para uma candidatura própria, como já saí 2 vezes, em 2010 e 2014 agora. E sou, sempre fui. Quem o PRTB vai apoiar para presidente da Câmara e por quê? Presidente da Câmara, veja bem, ao Chinalha jamais, né? Ele é candidato petista. Então, de cara, vou inclusive ir para Brasília amanhã, terça-feira, conversar com ele e o Júlio Delgado. O Júlio Delgado já me ligou. E eu disse para ele o seguinte: quais os espaços onde, não apenas o meu partido, como um conjunto de partidos menores, poderão ocupar numa futura e eventual vitória sua. E agora o Eduardo Coelho não me respondeu ainda, porque também não me procurou. Vamos então, agora uma coisa é certa, vamos por exceção. O Eduardo Chinalha, o Arlindo Chinalha não apoiarei. Ok, obrigado. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco. Em Bangkok, manifestantes que exigem a admissão da primeira-ministra tailandesa Yingluck Shinawatra invadiram 2 ministérios e ameaçam ocupar outros edifícios governamentais no mais importante movimento de protesto desde a crise de 2010. Quando entrou no Ministério das Finanças, um dos líderes do Partido Democrata, principal força da oposição, disse que esta é a última etapa da desobediência civil. Yingluck Shinawatra é irmã do antigo primeiro-ministro no exílio, Thaksin Shinawatra, que, no entanto, permanece no centro
da política do reino. Os manifestantes penetraram também no edifício do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que aparentemente não estava vigiado pelas forças da ordem. Segundo um porta-voz do Ministério, após derrubarem o portão, pediram aos funcionários para abandonarem o local e não regressarem terça-feira. Ao som da palavra de ordem fora táxi no Exército está connosco, alguns participantes apelaram a uma intervenção militar num país que já registrou 18 golpes de Estado ou tentativas de golpe desde o estabelecimento da monarquia constitucional em 1932. Estamos de volta agora com as notícias internacionais. Aqui no nosso telão temos os nossos correspondentes Márcio Gomes e Renato Machado. Vamos começar aqui por Tóquio, porque o exército da Tailândia declarou estado de emergência no país e os militares garantem que isso não é um golpe de Estado, mas a gente tem visto a situação na Tailândia só piorando com essa crise, né? Pois é, Ana Paula, é uma situação bastante delicada porque o Exército não consultou qualquer autoridade do governo para baixar essa lei marcial. A alegação é restaurar a paz e a ordem pública depois de meses de protestos contra o governo. O ato foi decretado nas primeiras horas desta terça-feira aqui da Ásia. As tropas já estão ao redor da capital Bangkok, patrulhando as ruas, montando barricadas e cercando prédios. As emissoras de TV foram alertadas. Podem ter que interromper a programação normal para transmitir notícias relacionadas aos militares. O governo diz que o primeiro-ministro interino permanece no cargo. Há 2 semanas, a então primeira-ministra foi destituída por abuso de poder. O meu me mostrou uma reportagem que saiu da Rede Globo a respeito da Tailândia, aí no Brasil, pelo jornal Bom Dia, acho que é o Bom Dia Brasil, até eu vi essa matéria e vi o conteúdo dela, 1 minuto e pouco, a respeito das notícias distorcidas e mentirosas que a Rede Globo faz aí no Brasil para manipular o povo de acordo com o que está acontecendo aqui. A Rede Globo manipular essa notícia e o que eles estão fazendo a respeito para que o povo do Brasil não faça a mesma coisa. Eles apresentam 2 correspondentes na reportagem a respeito de que o exército está tomando conta, que o povo que o clima está tenso aqui, que a gente não tem paz. É mentira. É uma mentira descarada, ofende a inteligência de brasileiros, de bons brasileiros que moram aí. Pessoal, eles falam que o exército tirou nossa paz, que o exército invadiu, que o exército está nas ruas, que o clima está tenso. Não está tenso, pessoal. Aqui o clima é de paz, realização, de vitória, muita comemoração do povo, muito feliz agora. Primeira coisa, o povo expulsou a ministra daqui. A ministra, ela é igual, fez algumas ações até igual a Dilma aí no Brasil. Investiu na polícia de outros países, aí no caso no Brasil investiram em médicos. As polícias de outros países, os mercenários para matar o povo daqui. Anteriormente, quando ela estava aqui, a gente não tinha paz. Era guerra, era muita injustiça, crianças morriam por granadas, por bombas. Anteriormente, o povo fez o que o brasileiro não quer fazer aí no Brasil. Aqui tem um partido vermelho que é igual ao PT aí no Brasil. É um partido que aqui pro lado, sinceramente, é um partido que só avacalha com a Tailândia. É igual aí no Brasil, é igual, não tem diferença. A única diferença é que a Tailândia ela é 400% mais desenvolvida que o Brasil. É muito melhor viver aqui do que viver aí no Brasil. Voltando ao assunto da Rede Globo, eles fazem essa chamada e mostram 2 correspondentes. Olha a ofensa da inteligência de brasileiros que pensam, que não agem por instinto. Mostraram um correspondente em Londres e o outro correspondente em Tóquio.
Pessoal, quem é inteligente sabe o que esses caras têm para opinar se eles estão lá no raio que parta, se eles estão lá no quinto dos infernos. O que eles têm a opinar em relação à Tailândia aqui? Eles não têm força de palavra nenhuma. Eles simplesmente foram usados porque toda aquela chamada, todo aquele sensacionalismo que fizeram, nossos correspondentes internacionais falando a respeito da Tailândia. O cara tá lá em Londres. Olha quantos 1000 quilômetros o cara tá longe. E o outro em Tóquio. Eles estão muito longe daqui, eles não estão vivendo aqui. Então, a minha palavra de cidadão aqui, desse país, vale mais do que qualquer palavra que a Rede Globo fala e mente. Aqui eu estou falando a verdade. É para manipular o povo, sabe por quê? Aqui o povo tailandês foi para as ruas, botou a ministra para a rua, que equivale a uma presidente, batalhou contra esse partido vermelho aí, e o povo venceu. Essa ministra foi expulsa do país porque ela é irmã de um outro corrupto. Então aqui a rede de corrupção também, ela é grande, mas ela está sendo diluída agora pelo exército que o povo pediu. O povo venceu e queriam fazer uma nova corrupção. O povo pediu para o rei daqui da Tailândia a intervenção do exército, que o exército fosse para as ruas e que fizesse justiça. O que o exército fez? Tomou as TVs que manipulavam o povo daqui através da manipulação desse PT daqui, vamos chamar de PT, que daí você no Brasil acaba entendendo o que eu estou falando, desse Partido Vermelho daqui, o PT, vamos chamar de PT aqui, que aqui não existe PT, mas é igual. O povo pediu para que o exército fosse para as ruas e fechasse os canais de TV de manipulação desse PT, porque esse PT aqui, o Partido Vermelho, ele estava criando uma sabotagem do país. E o exército atendeu o pedido do povo, atendeu o pedido do rei, e foi para as ruas, fechou os canais de TV, entrou no QG desse Partido Vermelho, que estava formando um exército queria fazer a mesma coisa que fizeram aí no Brasil, no golpe de 64, mas aqui não é golpe militar. Aqui realmente o exército ele está fazendo o que o povo brasileiro tem medo aí no Brasil. Eu não sei o porquê que o povo brasileiro tem medo do exército no Brasil, se o exército do Brasil ele pode ajudar o povo. Somente o povo tem que fazer o primeiro passo que aqui na Tailândia fizeram. Qual foi o primeiro passo? Botar o presidente para rua, botar o ministro para rua. O exército está para servir o povo e proteger o povo. Referente a isso, os exércitos na rua atenderam o pedido do povo e houve até uma solenidade do povo. O povo comemorou, o povo chamou o comandante do exército. Aquela multidão aqui, são 13 milhões de habitantes em Bangkok. Tinha em torno de umas 2 milhões de pessoas. Entregaram com honra para o comandante do exército toda aquela manifestação do povo ali. Entregaram em solenidade, agradeceram e foram cada um para suas casas, em paz, porque agora tá todo mundo em paz. Antes tinha esse Partido Vermelho avacalhando aqui, como se fosse aí no Brasil, mas aqui agora esse Partido Vermelho foi diluído. Estamos muito felizes, pessoas comemoraram, os restaurantes estavam cheios. Eu fui jantar com a minha esposa num restaurante, não deu, porque a fila era enorme nos shoppings, as filas eram enormes, o povo comemorando mesmo.
E eu acabei até tomando um sorvete com ela, porque foi a única coisa que deu para comer em um shopping, pelo fato de ter tanta gente comemorando a vitória. A vitória que é o sonho do Brasil aí, aqui na Tailândia fizeram, que foi botar a corja de corrupto para rua, a presidente para rua, que é uma ministra, para rua, e agora o exército está tomando cuidado para acontecer uma nova eleição sem corrupção. E nós estamos dando glória a Deus porque o exército agiu na hora certa, dentro da justiça certa, da justiça do bem. Então foi uma vitória do bem sobre o mal aqui na Tailândia, coisa que não está acontecendo aí no Brasil. Sinceramente, se eu for olhar com meus olhos humanos, eu não vejo o Brasil com um futuro desse aqui na Tailândia. Aqui é um país que a gente tem dignidade em ser cidadão pobre, ser cidadão de classe média, ser cidadão rico. Aqui a gente tem uma dignidade. Pelo fato de você ter a paz, a tranquilidade, uma vida, mesmo sendo pobre, uma vida digna. Eu vou mostrar para vocês agora, eu vou levantar, vou dar uma volta aqui nesse parque, que eu gosto muito de vir para cá. Eu vou dar uma volta e vou mostrar para vocês que a Globo tá mentindo. Se não tivesse mentindo, eu vou mostrar para vocês a verdade. Se o povo tá preocupado, se o povo tá sem paz, se o clima tá tenso aqui. Vamos dar uma volta comigo? Gente que trabalha na rua catando lixo, vem aqui, ó, e tem o mesmo direito, os mesmos direitos, os mesmos deveres, porque normalmente no Brasil lutam só por direitos e o dever fica por último. Aqui o direito e o dever falam junto. Essa caminhada legal que eu tô fazendo com vocês aqui, até é rápida, mas mais ou menos para mostrar para vocês de novo essa praça que eu já mostrei em um vídeo anterior aí. Olha como é que é o trânsito aí de Bangkok. As construções são muito rápidas aqui, muito rápidas, muito heliporto também. Fiquei com algumas imagens aí. Essa parte de cima onde mostra aqui, ó, é o BTS, é o Skytrain. É o trem que anda nos céus aqui. Não é o trem bala da Dilma aí. Então é assim. Referente a tudo que eu queria falar aí, a verdade para vocês. Tailândia, ela tá muito pacífica. Não acreditem na Rede Globo. Parem de assistir esses telejornais deles. Índices do país, os números aí mostram que realmente não é aquilo. Não é o brasileiro não tem uma vida digna. O dinheiro público não é aplicado corretamente, é roubado. Simplesmente é um país que está sendo estuprado por maus políticos. E vocês, brasileiros, vocês podem fazer a limpa aí. Da mesma forma que o povo lutou aqui e fez acontecer, já não é a primeira vez que o povo fez isso aqui. É a segunda vez.